vim à terra só pra brincar. Eu vim para muitos ajudar. Não importa o que vão dizer, como filha de Deus, vou a minha virtude manter. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui na sede do Grupo Espírita Luzes da Verdade, em Horizontina, para refletirmos um pouco sobre a doutrina de luz espírita que temos a brilhantar os nossos dias e a nos conduzir melhor na nossa jornada evolutiva. E para hoje o tema será as virtudes e os vícios, né? Vamos fazer uma breve reflexão a respeito desse tema, que é amplo, né, que pode ser encontrado nas obras básicas de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, para iniciarmos, vamos, através das instruções dos Espíritos do capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos refletir sobre o que os Espíritos nos trazem, né? Inicialmente, nos dizem então que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do Espírito, né? E que ao Espírito cabe aprimorar as virtudes e combater os vícios, né? Que não são questões inerentes ao nosso corpo físico, como muitos pensam. E são sim, então, questões inerentes ao Espírito, porque é a ele atribuída todo o mérito e toda a responsabilidade sobre o aperfeiçoamento das virtudes e os combates aos vícios. E segue nos dizendo que o homem, ele deformado do seu corpo físico, não consegue, né, corrigir essa deformidade, mas ele pode sim modificar tudo o que é do espírito, quando ele tem boa vontade firme, né? E nos traz um questionamento que nós podemos parar um pouco e pensar, né, da nossa experiência. Nós somos capazes de pensar e perceber quantas transformações verdadeiras nós fomos testemunhas, né? Quantas transformações se operaram por algumas pessoas que lutaram com sua vontade firme. Então, essa vontade, ela é oriunda do Espírito. E segue nos dizendo que o homem, ele não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, porque ele pode sim se corrigir, né? E de outro modo, não existiria então a lei do progresso, que essa é então a lei do progresso, é avançar, né, na seara do mestre, é avançar nos propósitos da existência. Vamos compreender um pouco mais o que significa a palavra vício, através do que nos traz a Enciclopédia Livre, né? Então o termo, ele vem do latim, e ele significa falha ou defeito, sendo um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo tanto à pessoa viciada quanto aos demais que convivem com ele. Então, podemos retirar das nossas obras básicas alguns exemplos de chagas morais da humanidade que são considerados os vícios. Então, vamos parar um pouco e pensar, né? Os vícios elencados aqui, claro, eles são muito mais amplos, mas a título de exemplo, vamos perceber aqueles que há em nós, vamos parar e pensar o que precisamos trabalhar em nós. Então, alguns, a violência, a cólera, o homem descortês, né, o ódio, a animosidade, a indiferença moral, uma característica muito marcante da nossa era, o orgulho, o egoísmo,
a personalidade, né, que se diz ser o interesse pessoal, a avareza, o ciúme, a vaidade. Então, são vários vícios que a gente pode parar para pensar. E, então, no Livro dos Espíritos, né, temos um capítulo, o 12, que trata da perfeição moral e nos traz algumas questões sobre os vícios. Quando Kardec questionou os espíritos, dentre os vícios, qual o que se pode considerar o mais radical, obteve a seguinte resposta, que dentre eles o egoísmo é o mais radical de todos, né? Pois do egoísmo deriva todo o mal. E nos trazem os espíritos a importância de estudar os vícios, né? E no momento em que nós estudarmos, nós vamos perceber que, como plano de fundo de todos os demais vícios, há sempre o egoísmo, né? E é uma coisa assim que, por mais que a gente se dedique a combatê-lo, é muito difícil, né, extirpá-lo de vez ou combatê-lo de vez, né, enquanto nós não conseguirmos atacá-lo pela raiz, enquanto nós não destruirmos a causa desse egoísmo, né. Então, os espíritos também nos dizem, né, que nós devemos empenhar todos os nossos esforços para combater esse vício, né, que é considerado a verdadeira chaga da sociedade, e que enquanto ele existir, teremos muita dificuldade em nos aproximarmos da perfeição moral. Devemos, então, se queremos avançar nesse caminho evolutivo, devemos expurgar do nosso coração todo o sentimento de egoísmo, né, pois ele é incompatível com os sentimentos de justiça, de amor e de caridade. E ele acaba sendo um neutralizador de todas as outras qualidades, né? Então, na questão 914, Kardec faz o seguinte questionamento: se é possível conseguir combater o egoísmo, né? Visto que ele é fundado no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. E aí nos instruem os espíritos que, à medida que os homens estudam, se aperfeiçoam acerca das questões espirituais, menos valor acabam dando às questões materiais, pois aí é que está uma das causas do egoísmo. Depois, é necessário que se reformem todas as instituições humanas, né, que excitam, as instituições que acabam dando maior interesse, a maior força ao egoísmo, né, mas que na base de tudo isso, então, está a nossa educação. E por ser, então, inerente à espécie humana, o egoísmo não se constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Questiona Kardec. E nos dizem os espíritos que é exato que no egoísmo tem o maior mal que pode existir, né? E ele se prende, na verdade, à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não propriamente à humanidade, né? Então é nisso que devemos pensar. Depurando-se por várias reencarnações sucessivas, nós, os espíritos, vamos aos poucos deixando de lado esse egoísmo, né? Assim como vamos deixando de lado as demais impurezas. E não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Faz um questionamento, né? Há muito mais homens assim do que nós podemos imaginar. Apenas nós não os conhecemos, porque a virtude, há uma questão interessante na virtude. A virtude foge à viva claridade do dia, ou seja, né, a virtude, ela é calma, a virtude, ela não quer se aparecer, né, porque a verdadeira virtude é assim, a gente faz com nossa boa vontade, mas a gente não faz alarde da virtude que a gente está praticando. Então, por isso, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar
as pessoas virtuosas, né? Porque elas compreendem que a melhor forma da prática da virtude é essa, né? Sem fazer alarde. Então, desde que haja um, por que não haverá 10? E havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante, né? Pessoas, então, com elevada virtude. Vamos parar um pouco para pensar. E na questão 917, Kardec questiona, então, qual é o meio para se destruir o egoísmo? E, então, a espiritualidade nos responde que de todas as imperfeições humanas, realmente o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar, porque ela vem oriunda da influência da matéria, né, da influência do que o homem traz da sua origem, né? Está muito arraigada essa questão também em algumas instituições, como organizações sociais, como a nossa própria educação. Então, temos uma certa dificuldade de nos libertarmos do egoísmo, mas ele irá se enfraquecer à medida em que vamos nos desenvolvendo moralmente e que a nossa vida moral for predominando sobre a nossa vida material. O egoísmo, ele se assenta muito na importância que damos à nossa personalidade, na importância que damos aos nossos interesses pessoais, né? E o Espiritismo, quando ele for bem compreendido, né, quando as coisas do alto, elas forem se mostrando, o sentimento da personalidade, ele vai aos poucos desaparecendo, né? Então, vamos nos tornando pessoas preocupadas, não só conosco, mas também com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, e assim vai se reduzindo a necessidade de combater o egoísmo, porque ele naturalmente ele vai sendo destruído em nós, né? Nós vamos dando lugar a outras virtudes e vamos deixando de lado os vícios. E dentre eles, então, é o que nós estamos comentando agora, o egoísmo. Seguindo na resposta a esta questão, então temos a seguinte instrução de que muitas vezes o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que acaba alimentando o seu próprio egoísmo, né? Por sentir a necessidade de se colocar na defensiva em relação aos outros. E notando que os outros pensam em si próprios e não dão lugar a ele, o homem acaba se ocupando consigo mesmo mais do que se ocupando com os outros. E que sirva então de base às instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, né? Que cada um pensará menos na sua própria pessoa e acabará se ocupando, se preocupando também com os demais. E isso é uma questão muito importante, porque todos acabarão, assim, experimentando a influência do exemplo, né? O quanto mais nós nos mostramos com todo o nosso coração preocupados, interessados pelo nosso irmão, assim vamos criar uma corrente de transformação pelo exemplo, né? Que é a melhor forma de ensinarmos, de contribuirmos com a educação dos nossos semelhantes. E um pouquinho sobre a virtude, então, já que falamos sobre os vícios. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos utilizar aqui o conceito de virtude, que no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, alguns exemplos a bondade, a caridade, né, o labor, sobriedade, né, o homem modesto. Então, são qualidades do homem virtuoso. E aqui está o ponto sobre a virtude que comentávamos antes, né? O virtuoso é aquele que não ostenta a sua virtude. Por isso que às vezes não enxergamos as pessoas virtuosas e acabamos pensando equivocadamente que elas não existem.
mas os espíritos já nos deixaram claro que sim, que eles existem, apenas não fazem questão de ostentar ou demonstrar a todos, né, a virtude por ela ser modesta. A principal qualidade é a modéstia, né? E, então, caso ao contrário proceda, o homem queira demonstrar a sua virtude, então ele acabará mostrando que há em si o orgulho ainda, né? Muito mais do que a virtude modesta. E, então, alguns exemplos que podemos pensar agora, né? Quais virtudes nós já conseguimos desenvolver e quais virtudes ainda precisamos modificar e transformar, né? Então, quais há em nós? A caridade, obediência, cordialidade, desinteresse, afabilidade, doçura, fraternidade, brandura, enfim, são inúmeras as virtudes. E qual dessas virtudes seria, então, a mais meritória, questiona Kardec? E os espíritos, então, respondem que de todas as virtudes, a mais meritória é a caridade desinteressada. Porém, todas as virtudes têm o seu mérito. Por quê? Porque elas indicam progresso na senda do bem. Então, os homens que já possuem as virtudes desenvolvidas ou iniciadas, o homem já demonstra progresso na senda do bem, né? E a virtude mais sublime, ela estará sempre em razão do sacrifício do interesse pessoal pelo bem ao próximo que praticarmos, né? E nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que a caridade é a virtude fundamental e que sem ela não vai existir as demais. E um exemplo, né, da mais profunda caridade é o próprio Criador, né? Porque o Criador, então, é o virtuoso na sua essência. E então, a moral de Jesus, ela pode ser observada e ela se resume na caridade e na humildade. Então, temos Jesus como o maior exemplo de caridade e humildade, né? E que Kardec nos traz que são virtudes que nos conduzem à eterna felicidade. E então, quando questionado, os espíritos respondem a Kardec sobre qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus e como ele, então, se propôs a nos ensinar. Então, a caridade não é apenas a material, que nós sempre lembramos quando falamos essa palavra, mas também, no seu verdadeiro sentido, se refere à benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas, né? Então, somos caridosos quando compreendemos o outro, quando toleramos, quando perdoamos, quando aos nossos irmãos designamos um tempo para escutá-los com paciência, né? Então, a caridade, ela é muito ampla e vai muito além do seu sentido material. E então, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos ao bem. Terão tanto mérito, questiona Kardec, quanto aqueles que vêm na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então, nos respondem os espíritos que só não tem que lutar aqueles que já atingiram um determinado grau de progresso, pois eles lutaram em tempos passados e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos neles acabam sendo os mais presentes e que nenhum esforço lhes custam para praticar ações
voltadas ao bem, e são ações que parecem muito simples, mas porque já combateram os vícios, já elevaram suas virtudes e já conseguiram o progresso, né? Então, nós que ainda não atingimos ainda esse patamar evolutivo, ainda estamos nos combates, né? Nós ainda estamos precisando nos empenhar a combater os nossos vícios. Kardec nos traz o seguinte ensinamento, que a virtude, ela não está banida da terra como muitos pensam. Sem dúvida, o mal ainda predomina, mas quando nós procuramos verdadeiramente, podemos perceber que sob a erva daninha há muitas violetas, né? E que isso significa dizer que há um maior número de almas boas do que nós pensamos. E se elas surgem a intervalos tão espaçosos, é que a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque ela é humilde, como comentávamos antes. Ela se contenta com os prazeres do coração e com a aprovação da consciência. Ao passo que o vício, ele se manifesta em plena luz, ele faz barulho, porque ele é orgulhoso. E o orgulho e a humildade são dois polos diversos do coração humano. Um atrai todo o bem e o outro atrai todo o mal. Um tem muita calma, o outro se manifesta como tempestade. E a consciência, ela é a nossa bússola que vai indicar a qual rota nós desejamos percorrer. E também Kardec questiona por quais indícios nós podemos reconhecer uma civilização completa, né? Uma humanidade realmente civilizada, como nós costumamos referir. Somos orientados, então, pelos espíritos que vamos reconhecer uma civilização completa pelo seu desenvolvimento moral. Nós acabamos crendo que a humanidade está muito avançada, porque tem feito grandes progressos, grandes descobertas na área científica, né? E obtido maravilhas nas invenções. Porém, temos percebido poucos avanços morais. Temos talvez pensado que acabamos nos afastando do homem primitivo porque moramos em casas melhores, porque nos vestimos um pouco melhor, mas não é nisso que nós devemos nos apegar para fazer a civilização humana, né? Não teremos verdadeiramente o significado disso, porque estamos avaliando as questões materiais, e não é disso que faz de uma civilização ela ser mais ou menos completa, porque quando ela estiver banida os vícios, que muito a desonram, e quando tiver atingido o mais alto grau da virtude, aí sim teremos percorrido, como nos dizem, a primeira fase da civilização. Até então, seremos apenas povos esclarecidos. E à medida que vamos avançando, a civilização vai se aperfeiçoando, vamos fazendo cessar muitos dos males que nós mesmos geramos, né? E que desaparecerão todos com o progresso moral. Se formos comparar duas nações que tenham chegado ao ápice na escala social, vamos dizer assim, somente pode-se considerar a mais civilizada, na verdadeira versão do termo, aquela onde existe menos orgulho, onde existe menos cobiça, onde existe menos egoísmo, onde os vícios foram combatidos, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, mais boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento,
pois tais preconceitos eles são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, e onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo o homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Então, assim, com essa reflexão, terminamos o momento da exposição de hoje, muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, levando a doutrina espírita aos lares de todos os irmãos que neste momento nos escutam e refletem conosco. Estamos certos da importância dessa luz esclarecedora que é o Evangelho, o Livro dos Espíritos, todas as obras básicas e demais obras da espiritualidade amiga que vem nos auxiliar nesta jornada, E a partir de hoje vamos refletir um pouco mais sobre os vícios e sobre as virtudes. Vamos tentar combater com toda a nossa boa vontade, com toda a nossa perseverança os vícios, e vamos deixar aflorar aquelas virtudes, para que assim nos transformemos e que possamos auxiliar a humanidade. Porque amo, Pai Celeste, desejo elevar todo aquele que olhar para mim, porque sou sua filha, minha devoção irão ver, olhando assim, pro meu corpo não vou chamar a atenção, eu sei bem quem sou e qual é minha missão. Eu não vim à terra só pra brincar, eu vim para muitos ajudar. Não importa o que vão dizer, como filha de Deus, vou a minha virtude manter. Eu vou viver de um modo que possa atrair só o que for bom pra mim, e confio no meu Pai que vai ampliar o que já há de belo em mim. Eu sei bem quem sou e qual é minha missão. Eu não vim à terra só pra brincar, eu vim para muitos ajudar. Não importa o que vão dizer, como filha de Deus, vou a mim